em tempos de crise. A nossa primeira mensagem, nós vamos falar um pouco, começando aqui no primeiro capítulo, versículo 1. Neemias, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: as palavras de Neemias, o filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, quando estava no palácio em Suzã, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá, e eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: o restante que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. Versículo 4. E sucedeu que, quando ouvi essas palavras, que eu me assentei e chorei, e lamentei alguns dias, e jejuei e orei diante do Deus dos céus. Amém. Só até aqui, por enquanto. Neemias se encontrava no cativeiro, quando já uma parte do povo já havia retornado, o reinado de Ciro havia ordenado que voltasse para Jerusalém. Se você voltar um livro anterior, o livro de Esdras, você vai ver essa estação, né? Quando alguns judeus voltam a Jerusalém para a reconstrução do templo. Embora eles estivessem no processo da reconstrução do templo, já na fase final, os muros de Jerusalém ainda estavam em ruínas. Neemias, um jovem que nunca viu Jerusalém, nasceu no cativeiro, mas Jerusalém ardia dentro do seu coração. Quando ele ouve essa notícia, como os versículos que nós acabamos de ler, quando seus irmãos voltaram de Jerusalém para Suzã, para o palácio de Suzã, eles chegaram ali e deram essa triste notícia a respeito de como estava a situação de Jerusalém. Ele chora, ele lamenta, ele se quebranta diante de Deus, né? Apesar de nunca ter visto Jerusalém, não saber, não conhecê-la pessoalmente, ter nascido no cativeiro. Ele nunca pisou nas ruas destruídas, nunca viu os muros queimados, mas quando ouviu o relatório, algo foi ativado no seu espírito, algo moveu o seu coração, porque quando Deus quer nos usar para reconstruir algo, para fazer algo por nosso intermédio, para reconstruir uma geração, para reconstruir uma vida, para reconstruir um lar, para reconstruir uma casa, Ele começa primeiro incendiando o nosso coração. Incendiando o nosso coração. E o que me chama a atenção e o que eu quero tratar essa noite com vocês, nesse primeiro assunto sobre reconstrução, é a visão que Neemias teve, uma visão que incendiou o seu coração, sabe, que o chamou para levantar e levar a uma fé que o levasse a reconstruir aquilo que muitos não acreditavam ser possível fazer, muitos não acreditavam reconstruir. Então, nós vemos aqui Neemias indo aos pés do Senhor, e quando ele recebe essa triste notícia, né? Qual foi a notícia? Versículo 3 diz: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e desespero e desprezo. E a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. A destruição. Você imagina, uma cidade que era fortificada, a segurança dela eram as suas muralhas, e as muralhas daquele tempo não é como os muros de hoje, né? Só um tijolinho. Era algo que era possível andar por sobre ela, era algo largo, espaçoso, grande, sabe, imponente, uma fortaleza de fato, e tudo destruído, tudo em ruínas ali, né? E isso causou no coração de Jeremias uma grande dor, que ele se contristou, se quebrantou, se humilhou perante o Senhor e foi buscar a Deus. Isso nos mostra que quando Deus nos dá uma visão a respeito de algo, isso pode, e normalmente quando vem de Deus, ela vai nos causar uma dor que vai ativar essa visão, que vai nos levar a essa contrição, a esse quebrantamento, porque foi o que Neemias fez. Versículo 4 vai dizer: assentei-me, chorei, jejuei e orei perante
o Deus dos céus. Talvez para nós, dentro da nossa realidade, do nosso contexto, não haja tanto motivo para alguém chorar e lamentar por causa de muros quebrados, portas queimadas. Mas ali, como eu disse, ali se dizia respeito à segurança daquele povo. Se dizia respeito à proteção e ao seu fortalecimento. É como quando nós lemos lá em Josué a segurança que havia em Jericó por causa das suas muralhas. A convicção que aquele povo tinha de que ninguém poderia vencer eles por causa das suas muralhas. E de fato, se olhássemos para as muralhas de Jericó, nós pensaríamos, é intransponível, né? Trazendo para o contexto daquela época. E da mesma forma era Jerusalém. Então, aquele povo que estava naquela cidade, eles estavam vulneráveis ao perigo, estavam desprotegidos, estavam desamparados. Embora o templo estivesse sido reconstruído, havia uma grande possibilidade de inimigos sitiarem Jerusalém e novamente colocarem as ruínas, o templo do Senhor, o centro da adoração. Então, por isso, Neemias toma essa decisão, né? A visão que nasce de uma dor ali. Neemias vem aos pés do Senhor. Neemias não reagiu com uma opinião, mas ele reagiu com quebrantamento. Queridos, quando nós olhamos para situações de impossibilidades, quando nós olhamos para situações onde vemos destruição, onde vemos desolação, onde vemos dor e sofrimento, a nossa primeira ação precisa ser, como a de Neemias, de ir aos pés do Senhor, de ir nos contristarmos, nos quebrantarmos perante o Senhor, irmos diante dele, porque Neemias não chorou aos pés do Senhor pelo desespero da desolação de Jerusalém, mas Neemias chorou perante o Senhor, como a oração de Neemias. Se você dá sequência aqui, você vai ver Neemias reconhecendo o pecado do seu povo, Neemias clamando pelo perdão dos seus pecados, do pecado dos seus ascendentes, né, da sua geração anterior, o pecado de todos aqueles que foram motivos, os pecados os quais foram motivos dessa destruição, dessa desolação de Jerusalém. E Neemias chora ali aos pés do Senhor, Neemias lamenta, Neemias clama ao Senhor, pedindo ao Senhor que viessem em seu favor, né? Como ele diz aqui, por alguns dias eu jejuei e orei diante do Deus dos céus. E quando nós nos deparamos com situações, sabe, quando vem uma visão de algo, de sofrimento ou de dor, ou quando nós vemos momentos difíceis, nós precisamos aprender a ir aos pés do Senhor e nos humilharmos diante do Senhor. A restauração de tudo que nós precisamos das nossas vidas, seja na vida espiritual, seja na vida sentimental, na vida familiar, seja na vida financeira, toda e qualquer reconstrução da qual você precisa, ela começa por meio de oração, humilhação e quebrantamento diante da presença do Senhor. Reconhecendo os seus erros, reconhecendo os seus caminhos errados, reconhecendo as suas transgressões, sabe, as suas falhas, reconhecendo, sabe, tudo aquilo que deu errado até onde você viveu hoje, que te levou a estar aonde você está. Precisa ser reconhecido, precisa ser confessado aos pés do Senhor e precisa ser, sabe, derramado o seu coração inteiramente na presença dele. Porque o que Neemias faz é justamente isso, é se humilhar na presença do Senhor. É reconhecer a sua necessidade de mudança, de arrependimento, de quebrantamento. Sabe, enquanto outros estavam adaptados com o cativeiro, enquanto outros estavam conformados com a condição dos muros quebrados de Jerusalém, as portas queimadas, Neemias, ele se coloca na brecha, ele se quebranta diante do Senhor, ele se humilha na presença do Senhor. Isso mostra uma visão espiritual de uma possibilidade de um novo começo. Isso é um posicionamento de alguém que vê esperança em Deus, de alguém que vê uma oportunidade de mudança de vida. Porque, como o texto mesmo nos mostra, a narrativa do versículo 3 vai falar de alguns que ficaram lá. Estavam desolados, estavam desamparados, sabe? E esses familiares de Neemias que chegaram trazendo a notícia para ele, também deram simplesmente a notícia, narraram os fatos, e na Bíblia não vai falar deles chorando como Neemias, deles orando como Neemias, deles se humilhando aos pés do Senhor como Neemias. Nem os que estavam em Jerusalém, em meias ruínas, nem os que estavam no cativeiro, ou os que tinham ido a Jerusalém, retornado à Babilônia,
estavam se humilhando diante de Deus por causa da condição, porque a visão estava obscurecida. Queridos, não é natural para nós termos ruínas nas nossas vidas. Não é natural para nós termos brechas, muros derrubados, portas queimadas, temos destruição na nossa vida. Se nós pertencemos a Cristo, se nós somos de Cristo, a nossa vida ela precisa ser constantemente ou plenamente restaurada por meio da presença dEle. Tem que haver esse fortalecimento, tem que viver essa vida com Deus, aonde há proteção, aonde há segurança. É como o Salmo 91 nos declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Como você vai descansar em um lugar que você olha à sua volta e você não pode fechar os seus olhos, porque de qualquer lado o inimigo pode surgir? Como você vai descansar em um lugar onde não há segurança? Imagine você na sua casa, chegando à noite para dormir e não há porta, não há janela, sabe? Está tudo ali, os espaços abertos, só as paredes, um teto. Você dormiria seguro? Você descansaria naquele lugar, sabe, com tranquilidade? Não há muros à sua volta e talvez até a sua residência esteja em um bairro com uma fama ruim, ou mesmo que esteja em um lugar com uma fama boa. Eu, quando simplesmente fico em dúvida, se a porta está fechada, se eu não for lá verificar, eu não durmo tranquilo. Eu não durmo tranquilo. Eu creio na proteção de Deus? Eu creio na proteção de Deus. Mas eu sei também que Deus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E a tentação a Deus, se eu tendo uma porta com trancas, com oportunidade de trancá-la, de gerar segurança para mim, eu deixar aberto só para provar que eu confio em Deus. É ignorância, é tentar a Deus. E essa é a situação do povo de Israel. E às vezes não no contexto físico, mas no contexto espiritual. A nossa vida está desamparada. Às vezes no contexto espiritual, Satanás ele tem acesso, tem brechas, tem portas, tem, sabe, caminhos para acessar a nossa vida, para cirandar nas nossas vidas. Por quê? Muros derrubados, portas queimadas, não há segurança, não há proteção em Deus. Às vezes até falamos de confiança em Deus, mas na hora da adversidade, o pavor nos toma, porque não estamos habitando em um lugar seguro. E precisamos abrir os nossos olhos para isso, que Deus venha nos despertar, para que não venhamos nos acomodar, julgando pelo fato de as pessoas à nossa volta estarem com a mesma insegurança, nós, filhos de Deus, também podemos estar com o mesmo sentimento. Porque somos de Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, na sombra dele, temos que estar seguros, descansados, protegidos, porque é Ele o nosso Senhor, é Ele o nosso Deus. E a reconstrução dos muros de Jerusalém simbolizava justamente isso, a segurança para o povo. A guarnição, a proteção, sabe, estar protegido ali dos inimigos, quando chegasse a noite, poderem fechar as portas de todas as entradas de Jerusalém, para que ninguém pudesse ter acesso à cidade, para que aqueles que estavam entre os muros de Jerusalém pudessem deitar em paz e segurança e descansar debaixo da proteção do Senhor. Queridos, e os nossos olhos precisam se abrir para isso, para que possamos, em meio a tempos de crise, em meio a tempos de adversidades, não permitir que o pavor noturno, que a peste que voa de dia, sabe, que a flecha que é lançada, não venha nos apavorar, não venha nos causar medo, não venha roubar dos nossos corações a segurança de um Deus que pode todas as coisas. A canção que cantamos agora há pouco, da oração lá do profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que falte, sabe, a ovelha no curral, ainda que o produto da oliveira minta, ele diz: todavia eu me alegrarei no meu Senhor, eu vou me alegrar em Deus. Eu vou me estar contente no Senhor. Por que ele vai estar contente no Senhor? Porque ele sabe que em meio a todas as provações, as tribulações e as adversidades, Deus o está guardando e protegendo. Abacuque tinha os muros reconstruídos da sua vida espiritual com Deus. Ele estava habitando nesse lugar de segurança. Abacuque não estava em um lugar onde havia ruínas. Sabe, queridos, mas muitas vezes nós estamos olhando para as situações, estamos percebendo as arestas, as portas queimadas, os muros derribados, mas nós estamos como os outros que estavam indiferentes, ao contrário de Neemias.
Sabe, como os que estavam em Jerusalém, ou os que trouxeram a notícia a Neemias, que estavam simplesmente olhando para a situação e dizendo, bem, quem sabe um dia Deus nos permite dar um jeito nisso. Ou olhando para os monturos, né? Se você for um pouco mais à frente, você vai ver Sanbalate, Tobias e mais alguns zombando de Neemias na sua obra, falando, se uma raposa passar por essa muralha, ela vai ruir. Não precisa, estão só mexendo com lixo, é só monturos. É só monturos, é só pedras de destruição, é só demolição, não tem nada aí, nem um material consistente, sólido o suficiente para gerar segurança para essa construção. Neemias está empenhado, está batalhando, mas se uma raposa passar por esse muro, é o suficiente para ela ruir. E Neemias fala, Deus, olha para eles, como o Kiko, né? Olha ele, olha ele, mas ele foi para o Pai, o Senhor dos Senhores, porque ele descansava o seu coração em Deus, porque ele repousava o seu coração em Deus. Queridos, nós precisamos aprender a olhar, mesmo que haja ruínas, mesmo que naturalmente possa não parecer haver solução, possa não parecer haver saída, mesmo em meio a situações das quais parece não ter mais jeito, o nosso Deus é poderoso para mudar as circunstâncias, mas nós precisamos ter essa visão de que não importa se há monturos, se há entulho, se há, resto de madeira queimada, pedregulhos espalhados por todo lado, se Deus nos permitiu enxergarmos a oportunidade de mudança, Ele é poderoso para fazer nas nossas vidas. Então, com isso, nos posicionamos diante de Deus, nos humilhamos diante da presença do Senhor, clamamos, oramos para que Ele nos dê a direção para a restauração, para o novo começo. Queridos, eu estava lendo esses dias, no plano de leitura, quando o povo pediu para Moisés carne. Falou, Moisés, nós queremos carne. Nós queremos carne. Lá no Egito a gente tinha peixe de graça, a reveria. E aqui a gente só esse tal desse maná, a gente quer carne, Moisés. Aí Moisés foi orar a Deus, Deus. E Deus falou, Moisés, fala para eles que amanhã eu vou mandar carne. E não vai ser pouca não, vai ser para todo mundo comer, se fatar e vai sair pelo nariz. E aí Moisés fala, Senhor, de onde o Senhor vai tirar tanta carne? O Senhor já contou o número desse povo? Sabe, isso aqui já é a minha versão, tá? É a versão, é Almeida também, mas é Paulo Almeida. Não é Almeida Revista Corrigida não. Senhor, como o Senhor vai sustentar todo esse povo com carne, Deus? E Deus olha para Moisés e fala, Moisés, tem alguma coisa difícil ou impossível para mim? O que Deus faz? No outro dia tinha carne, sabe? O povo comeu e comeu e comeu, que alguns começou a sair pelas narinas, tanta carne que comeram. Queridos, às vezes nós olhamos para a situação e nos acomodamos com elas, deixamos de batalhar pela mudança nas nossas vidas, porque nós achamos que é impossível. Mas pode ser impossível para mim. Pode ser impossível para você, mas para o nosso Deus não há coisas difíceis ou impossíveis. Não há coisas difíceis ou impossíveis. Ele é o Deus que pode mudar todas as circunstâncias. O primeiro passo para reconstruirmos em tempos de crises é mudarmos a nossa visão. É termos uma visão, é olharmos pelos olhos da fé, é enxergarmos como Deus enxerga, é olharmos pela ótica de Deus para a situação. Não é olhar com a nossa visão limitada ou com a nossa força, a nossa capacidade, as nossas limitações, as nossas impossibilidades de fazer, mas é olhar como um Deus todo-poderoso que olha lá dos céus e para Ele qualquer coisa que possa ser gigante para nós, para Ele não é nada. É uma palavra dEle e tudo muda. É uma palavra dEle e até aquilo que está morto volta a viver. É uma palavra dEle e aquilo que não existe passa a existir. Passa a existir. Ele restaura, Ele traz vida, Ele muda a história, Ele muda a sorte. Uma palavra dEle é o suficiente para mudar toda e qualquer circunstância. E foi isso que ardeu no coração de Neemias. Como eu falei, Neemias não conhecia Jerusalém, não sabia o que era, não conheceu a glória de Jerusalém nos dias de Davi, como foi glorioso nos dias de Salomão, não. Mas o coração de Neemias ardeu por causa do Deus ao qual ele servia e sabia que a glória do Deus dele se referia à restauração daquela cidade, à restauração do templo que já havia começado, mas também à restauração dos muros e das portas daquele lugar para que o povo de Deus pudesse habitar em segurança. E Neemias, ele não
não se conformou com isso, sabe? Ele não sentiu vergonha, ou, sabe? Mas ele sentiu aquela contrimento de coração, aquele sentimento dos seus pecados, os pecados dos seus, se arrependeu, se humilhou, e o que Deus está procurando, queridos, é justamente pessoas que sintam o que ele sente. Deus quer que nos nossos corações haja os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Deus quer que haja em nossos corações os mesmos sentimentos. A dor foi, sabe, o ventre da visão, foi o nascimento, o surgimento, o choro. Foi ali aonde foi gerado toda essa reconstrução. Como eu já falei, não foi um choro de desespero. Não foi um choro de alguém que não vê possibilidade de mudança, mas foi um choro de arrependimento, reconhecendo que toda aquela dor foi causada pelos seus próprios atos, pelos seus erros, pela sua negligência, por se apartarem de Deus, e ele sabendo que voltando para Deus, ele poderia restaurar toda a glória de Jerusalém. E antes de levantar os muros, Deus levanta pessoas como Neemias para orar, intercessores. Antes de restaurar, ele levanta pessoas para se humilhar e se quebrantar diante dele. Antes da obra pública, vem a gestação secreta, aquilo que Jesus falou: entra no teu secreto, ore ao teu Pai que vem em secreto. Antes de sairmos agindo, queridos, precisamos ir aos pés do Senhor, sabe, nos humilharmos diante dele, mesmo que sozinhos, mesmo que desamparados, mesmo que sem ver como fazer, mas na confiança de um Deus que tudo pode, clamarmos a ele, suplicarmos a ele pelo socorro. E talvez, sabe, seja isso o que esteja no seu coração, seja um sentimento de tristeza, sabe, seja um sentimento de contrição por algo, mas saiba que isso é um começo de um despertamento, de uma visão de restauração. Às vezes a dor que nós sentimos por algo que nós vemos ou por uma situação que vivemos é apenas um começo de uma visão sendo aberta, sendo esclarecida para o novo de Deus, para o novo tempo, para o novo começo. Porque Neemias começou dessa forma. E quando isso houver no seu coração, vá aos pés do Senhor em oração, em jejum, em quebrantamento, em súplica, para que haja restauração. Mas além de ter essa visão, Neemias, ele tem um esclarecimento. A visão de Neemias não foi uma visão obscura, mas foi uma visão clara que se moveu com sabedoria. Quando nós seguimos aqui mais à frente, lá no capítulo de número 2 de Neemias, nós vamos ver Neemias chegando em Jerusalém, mas Neemias usa de sabedoria e de estratégia e não anuncia nada, ele não fala nada. Capítulo 2, versículo 12 de Neemias, diz assim a palavra do Senhor: e me levantei à noite, eu e alguns poucos homens comigo. Não contei a homem algum o que o meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém. Nem havia qualquer animal comigo, salvo aquele que eu montava. Versículo 11 diz assim: assim eu vim até Jerusalém e ali fiquei 3 dias. E aí ele se levanta de noite. Ele vai rodear Jerusalém. Mas um detalhe: Neemias não declara a ninguém o que o seu Deus colocou no seu coração. Neemias, Deus deu uma visão clara para ele, mas uma visão que se moveu com sabedoria. Queridos, quando Deus trabalha nos nossos corações, Ele nos capacita para agirmos com sabedoria. Precisamos estar atentos ao direcionamento de Deus, porque não é porque Deus nos deu um sonho, nos deu uma visão, que podemos sair falando fora do tempo a respeito daquilo que Deus nos colocou a sonhar. Quando Neemias decidiu reter em seu coração o propósito para o qual ele veio a Jerusalém, 3 dias depois, como diz o versículo 11, né? Ali fiquei 3 dias, e então ele se levanta e sai. Quando ele sai? À noite. Com quem ele sai? Ele sai apenas com alguns poucos homens que vieram com ele da Babilônia. Os que estavam ali em Jerusalém viram Neemias chegar, sabe? Pensou, de repente é mais um que veio retornando para Jerusalém do cativeiro, mas não sabiam o propósito para o qual Neemias havia vindo. Isso demonstra maturidade, isso demonstra sabedoria. É sabedoria você
sabe, guardar no seu coração aquilo que Deus colocou no seu coração por um determinado tempo. É sabedoria você não sair declarando todos os sonhos que Deus colocou você a sonhar. Porque às vezes Deus fala aos nossos corações, quando vamos no secreto, clamamos a Ele por uma restauração, e nós já queremos chegar diante de todos falando, olha, Deus me falou, Deus me mostrou, e é assim e tal, e a partir de agora, espera o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. Não saia falando, porque às vezes os que vão ouvir não estão preparados para receber. Às vezes os que vão ouvir não vão ter a estrutura para suportar aquilo que Deus colocou no seu coração. Você já fez a primeira parte. Você viu os muros quebrados, você viu as portas queimadas, você viu o problema, a dificuldade, a necessidade de uma mudança, de restauração. Você foi aos pés do Senhor, se humilhou, orou, clamou a Ele, Ele te deu a visão do que fazer. Agora, você precisa ter sabedoria para se mover nessa visão. Nem toda visão é para ser compartilhada prematuramente. Nem toda visão pode ser falada. Lembra de José? Deus deu sonhos a José. E José, logo que sonhou no outro dia, já saiu falando para todo mundo. Eu sonhei, eu tive um sonho. O que fizeram com José? Jogaram num poço, venderam como escravos. Tentaram apagar o sonho de José. Tentaram apagar os sonhos de José. Lógico que era o propósito de Deus. Por isso Deus deu um sonho para alguém que era imaturo ainda. Permitiu ele sonhar coisas em um tempo de imaturidade. Mas Deus foi com José ainda assim. Mas precisamos ter esse cuidado, precisamos ter essa sabedoria. Nem toda visão é para ser compartilhada prematuramente. Algumas precisam ser protegidas até que ela possa amadurecer. Sabe? E Neemias teve essa sabedoria. Ele saiu de noite, ele examina os escombros, ele mede o tamanho da destruição. Sabe, queridos, uma visão clara, ela não ignora a realidade. Neemias foi ver como ele iria começar o trabalho. Neemias tinha uma notícia: portas queimadas, muros derribados. Mas o que havia de material em Jerusalém? Como ele poderia reconstruir? Você ora a Deus, você jejuma, Deus te dá uma visão de algo que precisa fazer, e aí você precisa saber como aplicar a palavra de Deus. Não é só ter a palavra de Deus revelada a você, mas é saber como colocar em prática. É viver a palavra de Deus. Aquilo que Tiago diz, aqueles que ouvem e não praticam, é como as ondas do mar. Sabe? Uma hora está lá em cima, todo empolgado, e normalmente é quando ouvimos uma palavra de fé, é quando oramos a Deus e Deus fala aos nossos corações, que nós viemos assim, como alguns dizem, né, enfesado, cheio de fé ali, empolgado com aquilo que Deus nos trouxe e tal, e toda aquela empolgação, mas não sabemos como usá-la, e aí perecemos e falamos, bem, a palavra de Deus não funciona. Colocamos em xeque o que Deus falou. Neemias foi sábio, Deus deu sabedoria a Neemias. Por isso a oração em jejum é importante, porque até nisso Deus nos instrui. Ele não agiu prematuramente. Sabe, nem toda visão é para ser compartilhada. Ele saiu de noite, ele examinou os escombros, ele mediu o tamanho da destruição. Ele foi ver a realidade que estava diante dele. Sabe, para saber como agir, para saber como fazer. Deus, Ele não está simplesmente querendo levantar sonhadores ingênuos, não. Deus está querendo levantar construtores estratégicos. Sabe, queridos, a sua estadia na igreja, o seu tempo de culto, o seu momento na casa do Senhor, não é só apenas para você sair daqui com a palavra motivacional, sonhando com algo sem saber o que fazer. Não, é para você vir aqui como em um quartel-general, ser equipado, ser qualificado, ser instruído, para ter as ferramentas para sair lá fora, no seu dia a dia, e saber usá-las estrategicamente, saber colocar em prática a palavra de Deus. Por isso nós precisamos reter os ensinamentos que recebemos na casa do Senhor. Aquilo que Deus nos direciona, aquilo que Deus nos orienta, aquilo que Deus revela aos nossos corações, precisam ser guardados, precisamos meditar na palavra do Senhor. Quanto precisamos meditar? De dia e de noite. O que é meditar a palavra do Senhor? Deus te dá uma palavra que, sabe, queima no seu coração, te traz alegria, te traz esperança, e você começa a trazer a memória na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, todos os dias, em todos os momentos, e você cita essa palavra, você fala para que você possa ouvi-la, não é só lembrá-la, mas é citar, fazer com que seus ouvidos
Ouça você falando a respeito daquilo que está queimando no seu coração. São meios que Deus nos dá para que nós compreendamos mais profundamente as palavras de Deus, para que nós tenhamos mais raízes, mais profundas, mais firmeza, mais convicção nas promessas do Senhor. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Em todo o tempo estamos meditando, estamos vivenciando. Foi a ordem que Deus deu a Josué para que meditasse nos livros da lei. Porque o que serviria para Josué aquilo? Seria o caminho que Josué teria vitória contra os inimigos, que Deus faria Josué bem-sucedido em tudo quanto ele fizesse, a partir da meditação da palavra do Senhor. Qual era a palavra do Senhor naqueles dias? Era tudo que Deus tinha falado a Moisés, que Moisés havia anotado, que Moisés havia escrito ali, sabe, alguns rolos, alguns pergaminhos ali das escritas de Moisés, era o que Josué meditaria. Quando Deus falava lá para Moisés que iria tirar o povo do Egito, que atravessaria pelo mar, sabe, tudo que Deus fez nessa jornada, nessa caminhada, foi o fator motivador e que sustentou Josué em meio aos tempos de adversidades. Foi o que fez Josué, diante de uma adversidade grande, olhar para o sol e para a lua e ordenar que eles parassem para que ele obtivesse vitória completa. E a palavra de Deus se fez verdade na vida de Josué. Meditar na palavra de Deus. Meditar, queridos. Neemias, ele fez isso. Neemias, sabe, ele não foi somente ali um sonhador ingênuo, não, mas ele foi levantado como um construtor estratégico. Alguém habilidoso, alguém habilitado por Deus. Fé não é precipitação, unção não é desorganização, chamado não é impulsividade, não é uma empolgação. Sabe, eu posso chegar aqui e fazer um movimento para te empolgar, para fazer coisas, mas não é isso. Isso é ilusão, isso é manipulação. E quantos aí estão manipulando, né? Palavras bonitas, palavras que nos emocionam, nos empolgam, mas são palavras vazias, sem fundamento, sem base. Eu não estou aqui para te empolgar, para te emocionar, não. Eu estou aqui para te instruir nas verdades do Senhor, verdades profundas que vão te levar a viver a plenitude da verdade de Cristo na sua vida, das promessas de Deus na sua vida. A visão que Deus vai trazer a partir do seu contritamento, do seu quebrantamento na palavra de Deus, é algo que vai te levar a viver a plenitude dessas verdades. Aquilo que Deus prometeu, Jesus mesmo disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A vida abundante que ele prometeu não é uma utopia, não é algo que não possa ser vivido, não, mas é uma verdade das Escrituras, que precisamos meditar nela, precisamos entender por que eu não estou vivendo a vida abundante, quais são as portas, quais são as brechas do muro, que parte da minha vida está arruinada, que precisa ser restaurado, reconstruído, aonde precisa haver arrependimento, aonde precisa haver contritamento, aonde precisa haver entrega para eu viver a totalidade da promessa de Deus na minha vida. E Deus vai trazer essa visão, como ele fez com Neemias. Neemias tinha um fogo no seu coração, mas também tinha estratégia na sua mente. Não era alguém empolgado por algo que Deus fez ele se quebrantar diante de Deus. Ele tinha uma estratégia na sua mente. E hoje Deus ele está nos trazendo justamente para isso, sabe? Nos trazer uma direção, não apenas uma emoção, sabe, nos trazer uma unção sobre as nossas vidas para nos posicionarmos como Neemias, mas com estrutura, com fundamento, com verdade, com alinhamento com a soberana vontade de Deus, sabe, uma visão com planejamento. Porque às vezes nós falamos de unção de Deus, nós pensamos apenas em algo que, sabe, a pessoa passa e alguém cai, puf, 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 vai, aquela coisa, e pronto, né? O terninho ou alguma coisa nesse sentido. Sabe, não vou falar sobre isso para não incorrer em erro, mas o fato é, a unção de Deus, que vem de Deus sobre as nossas vidas, ela vem com estrutura, ela vem com base. Nada do que Deus faz, o que Deus fala, está fora desse livro. Tudo que Deus faz, o que Deus fala, está entre as 4 linhas dessa verdade, das Escrituras Sagradas. Então, tudo aquilo que não se justifica, não se apoia, não se fundamenta nessas verdades, você pode refutar, porque não vem de Deus. Isso eu posso afirmar. Porque o que é de Deus está fundamentado nos seus princípios e nos seus preceitos. Sabe? E porque aquilo que nasce no céu, ele
precisa de estrutura na terra. Mesmo que Deus sendo poderoso, Ele vai trazer estrutura, Ele vai trazer base, vai trazer fundamento. Aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. A restauração, a transformação, as portas abertas, o casamento restaurado, a paz, a alegria, a cura, a salvação. Seja qual for a restauração, o milagre que você precisa, vai estar estruturado e fundamentado na palavra de Deus. Não vai ser algo extra, não vai ser algo à parte. Por isso, queridos, cuidado, cuidado. Que hoje se fala muito em profético, em profeta, né? E pessoas que vêm lá e ficam off the king, the power, e um monte de coisa por aí, né? Um monte de brincadeiras com verdades sérias, com coisas sérias, que não se sustenta, não tem fundamento, não tem base. Cuidado com isso, não siga isso. Quantas pessoas que toda vez que você chega perto dela, ela fala, eis que eu te digo, eis que eu te digo, eis que eu te digo. Olha os profetas bíblicos, quantas vezes eles disseram eis que eu te digo. Você olha as profecias ali, teve tempos, não foi todo dia, toda hora, a qualquer momento. Teve um momento em que 2 reis chegou perante o profeta e falou, profeta, olha, eu preciso de uma direção. O profeta tinha direção? Não. O profeta falou, chama um harpista para me ajudar aqui, porque eu preciso me conectar com Deus aqui, uma música vai bem, uma música vai me ajudar. Preciso ter um contato, um tete-a-tete com Deus aqui, ligar para Ele, conversar com Ele, para saber a vontade dEle, porque eu não estou sabendo. Eu não estou sabendo. Ou seja, o profeta sério, o homem de Deus de verdade, ele não sai lançando palavras ao vento. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Fundamenta a sua vida nas Escrituras Sagradas. Baseia a sua vida na palavra de Deus. Você já tem a verdade revelada para o seu coração, queridos. Você não precisa de adendos, de coisas a mais. Não. Fundamenta a sua vida nas Escrituras nas Escrituras Sagradas. E além de uma visão estratégica, Deus ele vai ter um chamado, que esse chamado vai servir para ativar uma geração. Porque depois de orar, depois de inspecionar, depois de ter clareza, Neemias vem e libera a palavra. Versículo de número 14, de número 15, melhor dizendo, 16. 16. Diz assim a palavra do Senhor, Neemias capítulo 2, versículo 16. Os governantes não souberam onde eu fui, nem o que fiz, tampouco eu tinha dito aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos governantes, nem aos mais que faziam a obra. Então eu lhes disse, vós vedes a angústia na qual estamos, como Jerusalém está assolada, e os seus portões estão queimados pelo fogo. Vinde, edifiquemos as muralhas de Jerusalém, para que não sejamos mais um opróbrio. Olha só, Neemias, ele rodeou, ele inspecionou, ele teve clareza, e aí ele falou para eles, vejam, olham a situação, que os olhos de vocês sejam abertos como os meus foram. Existe um momento certo de nós falarmos a respeito da obra de Deus nas nossas vidas e nas vidas daqueles que estão à nossa volta. E precisamos ter esse discernimento para falarmos isso, para que eles vejam da mesma forma como nós possamos ver. Neemias esperou isso, sabe? Ele faz 2 coisas, ele denuncia a ruína e declara a solução. Ele fala, vocês não estão vendo como estão os muros de Jerusalém? Está tudo derrubado, gente. Vocês estão dormindo com a situação de calamidade que está à volta de vocês? Desperta, desperta. É o que ele diz aqui no versículo 16, no versículo 17. Vós vedes a angústia na qual estamos, como Jerusalém está assolada e os seus portões estão queimados pelo fogo. E aí ele chama eles, ele traz ali, sabe, declara uma solução. Qual era a solução? Vinde e edifiquemos a muralha de Jerusalém para que não sejamos mais um opróbrio. Sabe, quando Deus te der a visão que você precisa para a reconstrução, você vai apresentar o problema, mas logo em seguida você vai apresentar o direcionamento que Deus vai te dar. Por isso precisamos ir em oração, em jejum, em quebrantamento e buscar na palavra de Deus a direção de Deus, para que Ele nos dê a solução, para que Ele nos aponte o caminho, sabe? E depois Ele testemunha ainda, né? Ele testemunha ainda dizendo,
Então lhes contei, versículo 18, como a mão do meu Deus foi boa sobre mim, bem como as palavras que o rei tinha falado. E eles disseram: levantemos e edifiquemos. Assim eles fortaleceram as suas mãos para esta boa obra. O testemunho do que Deus já havia feito com Neemias. O testemunho de como a graça de Deus esteve sobre a vida de Neemias, quando ele se apresentou lá na Babilônia ao rei. Lá em Suzã, ele se apresentou ao rei, e o rei o liberou, como Deus foi com ele na jornada, e ele chegou bem em Jerusalém, guardado, protegido, e a boa mão do Senhor foi com ele. Quando ele fala isso, algo acontece. Eles dizem: levantemo-nos, edificamos. A visão se tornou contagiosa, sabe? O testemunho da restauração, da mudança que Deus fez no seu interior, da mudança que Deus havia feito em si, levou fortalecimento aos que estavam em desânimo em Jerusalém. A fé se tornou coletiva, o medo perdeu força. Queridos, quando nós percebemos o problema, nos humilhamos na presença de Deus, a primeira restauração é em nós. A primeira restauração é em nós para sermos testemunhos, para testificarmos da obra completa de Deus nas nossas vidas. É aquilo que Paulo diz, Romanos 12:2, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você transforma o mundo pela mudança da sua mentalidade, da sua visão, do seu coração, pela mudança no seu interior, sabe? Por isso é necessário essa humilhação, esse contritamento, esse quebrantamento, sabe? E Neemias trouxe isso, trouxe essa visão, isso contagiou, a fé se tornou coletiva, o medo perdeu força, sabe? E precisamos pensar hoje, aonde estão os muros caídos que precisamos restaurar? Na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, na nossa vida financeira, nossa vida sentimental, nossa vida conjugal, nossa vida familiar, nossa vida espiritual. Aonde estão os muros que estão caídos, precisam ser restaurados? Aonde estão as brechas? Aonde está o opróbio, a vergonha? Aonde está algo que, sabe, que quando chega naquele ponto, nós falamos: poxa vida, aqui estou sendo reprovado. Pegou no calcanhar de Aquiles, né? Tocou na minha ferida, tocou no meu problema. Aonde está o opróbio? Aonde está o opróbio que precisa ser restaurado? Deus não te trouxe aqui para apenas ouvir essa história, mas Ele te trouxe para você perceber essa comissão, esse chamado dEle para uma nova vida, para uma restauração, para uma abertura de visão, para uma mudança de pensamento. Talvez hoje você possa até estar no palácio do conforto, sabe, em situações confortáveis, mas o seu coração, ele precisa estar em Jerusalém. Ele precisa estar naquilo que Deus tem para você, no chamado de Deus para a sua vida, no plano, no propósito que Deus tem para você. Talvez até haja conforto aonde você está, mas não há realização plena, não há alegria completa, não há satisfação, não há realização, porque a realização plena ela só está quando estamos no centro da perfeita vontade de Deus. Queridos, que hoje seja o dia onde possamos nos posicionar, onde Deus possa vir, liberando, né, visão clara, fazendo nós vermos além dos escombros, trazendo o chamado dele para as nossas vidas, fazendo nós entendermos a nossa responsabilidade, o nosso papel, o nosso posicionamento, o lugar que devemos estar, restaurando a coragem, fazendo que nós não venhamos ter medo de Sambalate, de Tobias, da oposição, daquilo que possa se levantar, mas viemos a estar disposto a colocarmos a mão no arado, a nos posicionarmos com Deus, a tomarmos um posicionamento diante dele para fazermos a vontade dele para as nossas vidas. Eu não sei quais são os muros, quais são as portas que estão arruinadas na sua vida, mas o que eu tenho a te dizer nessa noite: Deus é poderoso para restaurar. Deus é poderoso para restaurar e Ele quer fazer. Ele te trouxe aqui essa noite para abrir os seus olhos para uma realidade de uma dor, de um problema, de um sofrimento, sabe? Que às vezes até está mascarado, está maquiado ali. Você aparentemente vive como estando tudo bem, mas só Deus sabe quando você põe a sua cabeça no travesseiro. Só Deus sabe quando você está sozinho e vem aquela dor, ou você começa a refletir sobre a sua vida. Só Deus sabe. E Ele te trouxe aqui essa noite, porque Ele quer abrir os seus olhos para te mostrar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos.
que Ele não se esqueceu de você e que Ele é poderoso para restaurar, para reconstruir. Ele te trouxe aqui para abrir a sua visão, para te mostrar a oportunidade que Ele está te dando de um novo começo, de um lugar de descanso, de um lugar de refrigério. Você só precisa se quebrantar, se render a Ele. Sabe, Deus sabe de todas as coisas, é uma indagação que vem na nossa mente muitas vezes. Se Deus sabe todas as coisas, por que eu tenho que confessar, pedir ou falar da minha dor ou do meu sofrimento? É porque Ele quer ver a sua entrega, a sua dependência. Porque enquanto você não fala para Ele, enquanto você não confessa, enquanto você não suplica, não clama por Ele, você não gera legalidade para Ele agir na sua vida. Aonde está a legalidade para Satanás se andar nas nossas vidas? São as brechas, e às vezes as brechas saem pelas palavras proferidas. Na língua está o poder da vida e da morte. Às vezes o que mais sai da nossa língua, da nossa boca, é morte. E aí nós estamos gerando legalidade para Satanás se andar. Então precisamos restaurar esse muro. Como restaurar? Confessando a palavra de Deus, declarando as promessas do Senhor, declarando aquilo que a Bíblia diz. Mas que hoje Deus possa levantar Neemias nessa noite, para a restauração de lares, de famílias, de casas, para a restauração de saúde financeira, de provisão, restauração de negócio, restauração de trabalho, restauração de saúde. Deus quer restaurar a sua vida nessa noite.